Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MediTraining Podcast. Eu sou o Quinteiro e você nos encontra no X por @MediTrainingPod de podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre canetinhas, o emagrecimento a literalmente todo custo. E comigo tenho Cecília Isick. Tudo bem, Cecília? Oi, Hugo, tudo bem? Usamos a palavra canetinhas porque queremos colocar todos no mesmo saco, sim. A liraglutida, a semaglutida, então é o Ozempic, Victoza, a tirzepatida, né, o Monjaro, todas essas canetinhas que ficaram tão virais, né, viralizaram. Todas elas eu meti no mesmo balaio para esse episódio porque funcionam para emagrecimento, umas melhores que as outras. O Ozempic tem sido queridinho, né? Mas a gente sabe que, além de custo elevado no sentido financeiro, temos estudos já mostrando um custo que é muito pior, que é da saúde a longo prazo, com uma grande porcentagem de perda de massa magra, massa muscular, envolvida nesse emagrecimento milagroso. E então nós estamos aqui para meter o malho em tudo isso. Vem! Não vou nem começar com a parte de que o meu médico prefere implantar uma dessas drogas aí em mim, né? A gente deixa essa coisa um pouquinho mais pro final, mas você já começou com o ponto principal, então agora se você começou, agora vai. Né? O estudo recente mostrando essa perda de massa magra associada à perda de peso, mostrando populacionalmente um efeito deletério, então, né? É muito mais parecido com algo próximo à desnutrição do que propriamente um emagrecimento de maneira saudável, certo? A publicação foi aí esse ano de 2024, para quem está aí escutando, que foi lançado na Lancet, não, lançado na Lancet, socorro. Enfim, foi publicado no The Lancet que os medicamentos como o Ozempic, não é exclusivo do Ozempic, são as canetinhas, podem resultar em até 39% de perda de massa magra e nessa envolvida a massa muscular, né, durante o processo de emagrecimento. Como é que funciona a canetinha? Por que ela é milagrosa, né? O que ela faz? Ela basicamente age em apetite e, claro, que tendo sido desenvolvida para tratar diabéticos, ela trata diabetes, né? E tem sido mal utilizada em pessoas que não são sequer obesas, na tentativa de um emagrecimento com menos esforço. Basicamente, perdem o apetite ou ficam mesmo enjoados e não conseguem comer tanto, e é óbvio que o déficit calórico vai resultar, por questões óbvias, em perda de peso. Só que quando você tem uma restrição calórica muito grande, ou seja, você come muito pouquinho, você tende a perder massa magra numa proporção que não deveria, quando a gente está pensando em perda de peso. E isso facilita muito aquele famoso efeito sanfona, em que durante o emagrecimento, naquela dieta de faquir, que você não come nada, peso baixa rápido, é insustentável, eventualmente você vai comer mais, só que você emagreceu perdendo massa muscular. Quando você começa a comer de novo, teu corpo acumula muito mais gordura e precisava de menos energia porque tinha menos músculo, né? Menos capacidade de gasto energético depois daquela restrição toda que você fez.
E com as canetinhas acontece isso também, inclusive tem um efeito rebote e precisa de desmame, que muita gente não faz, porque compra sozinha na farmácia, ficou sem dinheiro, não comprou. E isso dá rebote, principalmente em vontade de comer carboidratos, isso também já é documentado. Você falou um ponto importante, que assim, você falou do estudo, aí você foi para a administração e como as pessoas estão lidando com isso. Mas antes disso, você falou um ponto interessante, que as pessoas não querem emagrecer sem esforço. Vamos determinar o que é esse esforço. Esse esforço está mais ligado com a incapacidade de se privar voluntariamente de algumas coisas de forma consciente em troca de um objetivo. Porque nós não estamos lidando com. Deixa eu ver se meu paralelo fica claro. Nós não estamos lidando com o esforço de conseguir levantar 300 quilos, que é algo que efetivamente você tem que ir lá e fazer. Nós estamos falando de um, entre aspas, e aí é que eu não considero isso um esforço, nós estamos chamando de esforço algo que é simplesmente um adulto dito independente que paga o raio das contas dele e precisa comprar um remédio para ficar enjoado, porque só assim ele não consegue voluntariamente resistir a um brigadeiro? Um não, né? Se fosse um, tava tudo bem, come Não, logo não, 20. Então, mas entenda, então isso não é um problema de obesidade, então, isso é um Hugo, aí problema você comportamental com um o belo aviso para, esforço. tipo, passa na psiquiatria. Então, o esforço aí, para mim, e o que eu falo para os pacientes que eu enxergo esse esforço, é um esforço de você parar de querer tudo pronto, vulgo iFood, né, ou comida congelada, você querer, cozinhar, ir ao mercado, planejar a refeição, é um esforço de fazer uma coisa que deveria ser natural, mas Não, não é, por várias questões que iam mudar o assunto aqui completamente, que é porque, basicamente a vida ocidental, né. vamos lá, então. O tempo que você demora para pegar essa canetinha, limpar a sua pele, preparar tudo, dá uns 2 minutos? Ai, nem isso, né, você já tinha jogado uns brócolis na panela nesse tempo. Não é essa a questão. Então, Hã. por que para ficar enjoado, certo? Por que você não É, pega um cabo de vassoura, põe no meio da sala e fica girando 2 minutos? Você vai ficar enjoado do mesmo jeito e não vai comer. graça. Olha, Pode tirar os remédios, então, da circulação? Porque eu acabei de resolver o problema. Se é para ficar enjoado para não comer, você fica girando no meio da sala com um cabo de vassoura na cabeça e resolveu o teu problema. Você não vai conseguir comer depois disso. fica aí a dica, por favor, tentem, façam o teste, Ou façam o seguinte: pesem-se. comam e façam isso depois, porque aí você fica enjoado, vomita, não absorve a caloria e resolve o problema também. Não, 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 nós não vamos incentivar a bulimia aqui. Faz antes de comer. Mas, É, mas faz sentido, né? Porque seu negócio é ficar enjoado para não comer, é. né? Assim, Essas medicações, elas são basicamente evitar, inibir apetite. Para quem é assim, eu estou falando pessoas que não estão usando a caneta para tratar uma doença, tá bom? Eu não estou falando de diabetes, nem obesidade mórbida. Estou falando das pessoas que têm 5 quilos para perder e acha que precisa de Ozempic para isso. É com essas pessoas que eu estou falando e usando aqui na conversa. Usa-se para, teoricamente, te tirar a fome, mas o que faz essas pessoas normalmente não perderem peso não é fome, é escolha alimentar ruim. Então você pode usar o Ozempic e continuar com uma alimentação ruim,
né? Eu não quero ir no nutricionista porque dieta comigo não funciona. Mas a canetinha, beleza. Isso não costuma dar certo, né? Não é sustentável. E a pessoa não consegue mudar hábitos de vida. É a tal da loucura, você querer fazer as mesmas coisas sempre, querendo resultados diferentes. E aí a canetinha é um escudo mágico, protetor, para você não ter que lidar, ter o esforço de lidar com as tuas decisões ruins. Você está agora ali documentado que isso pode te causar uma perda de massa muscular que gera uma doença que a gente chama de sarcopenia, falta de musculatura de uma maneira doente. Isso também, inclusive, poderia levar, não é, Hugo, a fraturas, quedas, até ao próprio diabetes, né? Você precisa de músculo para ter, para trabalhar a tua sensibilidade à insulina também. Cara, E talvez vá sair estudos. Se isso se confirma, né? Se sistematicamente começa a se mostrar esse tipo de achado, o próprio uso para diabetes vai ser colocado em xeque. Porque uma vez você perdendo massa muscular, você vai utilizar menos glicose. Você utilizando menos glicose, você piora a situação do diabetes. Então, pode ser que eles, sei lá, tenha um limite esse tratamento para diabéticos, entendeu? Tenha uma condição mais, né, a diabetes associada à necessidade de perda de peso num primeiro momento, isso. né? Com essa questão, talvez, aí é lógico, né? A gente está falando do mundo ideal, mas com isso fortemente empenhado junto com psicoterapia, para que a pessoa já crie ferramentas para dissociar esta fome patológica, essa necessidade de alimento de maneira doentia, para já pensar nesse retorno por ter, sabe, vai ter uma janela de tratamento, né? Talvez esse colateral coloque esses tipos de droga com uma janela terapêutica, né? Com uma necessidade de ser retirado. Sim, como temos para várias medicações, isso não seria nenhuma novidade na medicina, na farmacologia. Um ponto importante de se dizer, óbvio que a medicina picareta vai pegar isso e meter implante de esteroide para te jogar no superfisiológico para você garantir a sua massa muscular. Isso é óbvio, né? Vamos, a polifarmácia da medicina picareta vai fazer isso, né? Não vamos tampar o sol com a peneira também, né? O médico consegue ali fechar o círculo, né? Você emagrece com a canetinha, em vez de eu perder a minha paciente, o meu paciente, você fecha o ciclo. Eu não vou perder meu paciente quando ele terminar de emagrecer, porque aí ele vai precisar de músculo e eu arrumo outra coisa para ele injetar. Né? E assim vai a vida, é o ciclo da vida. E aí o cara consegue, né, retroalimentar ali a carteira dele de clientes. Então, gente, isso daí é prato cheio. Não, porque assim, essa resposta mercadológica, olha, veja bem, isso aqui está associado à perda de massa muscular. Então, vamos fazer um implante aqui para a gente deixar a sua testosterona mais alta, porque aí não é problema. Cara, tá de bandeja. Para quem quer ouvir o discurso e para quem está vendendo o discurso, cara, só aumentou. Só aumentou a receita, né? O Pix vai ser maior do trouxa por quem quer ganhar. Com certeza. E isso daí são discursos que são canto de sereia. Agora, tem muita gente que não está atenta, tem muita gente que sabe que é preguiçosa e é isso mesmo que quer. Agora, tem gente que pode estar desinformado, desatualizado, né? Então, tá aí a explicação para vocês de que nenhuma medicação que age em diminuir apetite ou que age como um tratamento de ansiedade para você buscar menos satisfação em comida, nenhum
medicamento melhora a tua capacidade de disciplina, de decisão. Elas podem ajudar num primeiro momento para você trabalhar uma estrutura de rotina. É muito difícil mesmo, eu tenho que jogar todos esses doces fora, eu vou ter que aprender a cozinhar, eu vou ter que comprar Tupperware para fazer marmita para a semana, e isso tudo é muito difícil, muito difícil. Vou fazer remédio nesse primeiro momento porque eu sou muito ansioso. Ok, mas tem que sair. Ozempic vai começar e talvez até efetivamente tenha uma indicação clínica para fazer. Um dia tem que sair. Algumas doenças vão ter que usar remédio na mesma dose ou dose maior para a vida toda. Por exemplo, uma hipertensão arterial, né? Mas outras coisas, como emagrecer, a gente espera que você emagreça e, conseguido o emagrecimento, que você mantenha o teu peso. Mas isso não pode ser às custas de medicamento eternamente, até porque esse estudo do Lancet de perda de massa magra, a medicação tem poucos anos no mercado. Se a gente for comparar com outras medicações, né, Hugo, que a gente conhece desde o início do século XX. É um remédio novinho. Tem muita coisa para aparecer ainda em novos estudos observacionais, né? E a gente joga no colo das pessoas, isso daqui tem 2 anos de estudo de segurança, vai. Por quê? Mas vai ajudar, então faz. Às vezes eu penso, será que a gente realmente tem que ajudar? Por que a gente tem que ajudar? Por que você não tem que se lascar para conseguir fazer? Por que você não pode sofrer um pouco no processo e fortalecer a tua vontade? Será que a gente realmente devia ajudar sempre com coisas externas, químicas? É um questionamento que eu me faço como médica às vezes e também como paciente. O Ozempic ele foi lançado em 17, né? Então ele tem 7 anos. Tá começando a pipocar essas coisas agora. Vocês estão vendo que tá pipocando um negocinho que saiu em 2021, que é uma vacina experimental para uma doença nova? E como já tá pipocando, né? Probleminhas. Entenda que os problemas aparecem na velocidade que aparecem nessas vacinas experimentais, porque isso foi uma vacinação em massa. O Ozempic não foi um remédio para as massas. Agora que há público, e também não há esse interesse todo em buscar estudos cada vez mais rápidos. Então, não é porque não estão aparecendo estudos ainda, ou eles podem ser inconclusivos, que o fenômeno não está acontecendo nas pessoas, né? Então, essa questão é importante que fique claro para quem está ouvindo, que não é que sou contra, cara. Me parece óbvio, né? Por exemplo, se você toma uma medicação que te deixa enjoada e com isso você come menos, também é de se pensar, e talvez não tenha saído pesquisa disso, mas é de se pensar que a composição de macronutrientes da sua alimentação mude. Porque normalmente enjoado, você não quer comer um bife. Não. Você não... Mais sei lá, um pãozinho, um cafezinho, uma coisa mais... um comfort food, que normalmente é cheio de carboidrato, O você famoso aguenta. lanche leve, né? Então, são coisas assim, um chocolatinho, só para passar esse enjoo e tal. Então, são... esta mudança ainda não está muito bem documentada e dificilmente vai estar, porque eles não vão pegar pessoas, botar num ambiente controlado com comida e ver isso acontecendo, né? Isso vai depender de relatórios, isso vai depender de estudos, a partir de questionários. Então, é muito mais complicado chegar nisso, isso os anos vão passando, o remédio vai continuar sendo usado,
problemas vão continuar acontecendo, e lembre-se, né, na estatística, se aconteceu com você, e você deu 100%, né? Acontecer com você é 100%. Não é uma chance menor. Então, eu não vejo uma loteria que valha a pena ser jogada. Eu não vejo, né, esse emagrecimento a todo custo e esse custo elevado. Sinceramente, eu não vejo ele dar uma resposta sólida, duradoura. E sem uma resposta sólida, duradoura, apesar da baixa adesão, né, quando você tem adesão a programas de treinamento, dieta e mudanças de estilo de vida, elas sim são mais sólidas e duradouras. Então é preferível lidar com uma estatística menor e tentar uma conscientização do que você não fazer, né? Assim, eu sou chatinha e eu não gosto de me sentir cobaia de remédio novo, porque eu aprendi isso durante meus estudos de medicina que, após uma medicação ser, autorizada a ir para o mercado, muita coisa ainda se descobre sobre ela. E é assim mesmo, não é por preguiça nem nada, é porque enquanto não for feita o uso populacional, as coisas não vão aparecendo, né? Então eu já não gosto por aí. Eu gosto de remédio que a gente conhece há muito tempo, que já seria maior de idade, pode beber, sabe? Assim, eu gosto de lidar com remédios que estão bem estudados. Agora, digamos assim, eu não sei exatamente o preço hoje, mas o preço que eu lembro, vou falar o de Portugal, vai. O Ozempic está 130 euros a caneta. Você precisa de 2 por mês. 260 euros. Para o português, 260 euros é bastante dinheiro quando você pensa no salário médio, que é de 2.200, né? O Então, é um brasileiro remédio já é caro. mais que o salário mínimo. Então, aí, pra vocês verem. Então, gastar 2 salários mínimos por mês com a canetinha para te deixar enjoado. Você quer tanto assim se manter no Não, é um estilo de salário mínimo. vida. Um salário Um salário para as mínimo para duas? duas. Tá. Então você quer usar um salário mínimo por mês, porque você acha muito mais válido gastar dinheiro e se injetar com uma coisa que teoricamente vai fazer um trabalho por você, do que encarar que você precisa mudar os hábitos que te levaram ao excesso de peso. Primeiro, né, de novo, não dá para a gente viver com o Ozempic para o resto da vida. Não dá para usar ele para sempre, por mais que alguém queira. Isso eventualmente vai fazer com que você seja um relato de caso de estudo, porque essas medicações não são feitas para uso contínuo. Primeiro era 1 ano, agora é 2 anos e eles seguem estudando. Então você vai ser a cobaia se você insistir em usar ele para sempre, porque você quer. Exercício físico e uma boa alimentação não são só para quem quer emagrecer. Faz parte da tua fertilidade, libido, autoestima, convivência em sociedade, saúde mental, qualidade de sono, imunidade, e senso de pertencimento à comunidade, né? A galera do teu esporte, da tua academia, você como um ser humano. Lidar com as tuas dificuldades e hábitos ruins como ser humano, teoricamente, deveria ter muito mais valor do que você jogar tudo para debaixo do tapete e gastar um salário mínimo do Brasil ou 260 euros. Quanto que você não pode usar deste mesmo dinheiro com alimentos de boa qualidade gostosos, né? Não precisa comer coisa com gosto de papelão, um treinador,
um nutricionista a cada 2 meses, um médico a cada 2, 3 meses, e finalmente se dedicar àquilo que você pode desfrutar, pode se tornar prazeroso. Porque a Não canetinha, precisa se sabe? tornar prazeroso, que seja tão incômodo quanto aplicar uma injeção na barriga, cacete. É o que você está fazendo. Né? Vamos lá também, não precisa ser legal. Ah, faz por obrigação. Mas você já Também. você já trabalha no emprego horroroso por obrigação, por que você não pode fazer mais um negócio pela sua saúde? Né? Assim, As sua coisas que vida você tá faz pelo teu ruim, bem, né? se a sua vida tá ruim, aí você pensa nela como um todo, mas não precisa ficar se matando devagar, se entupindo de comida, né? Claro que não. Toma uma decisão e começa a romper esse ciclo, porque senão você tá fazendo um suicídio desassistido, de forma lenta, porque você não consegue fazer de forma rápida. Né? Você não se tocou que você precisa, né? Você não tem, talvez não tenha o ímpeto de fazer isso de forma rápida. Então, cara, Exato. busca um tratamento, começa com saúde Com mental, psicólogo também. Pode ir psicólogo. primeiro no psicólogo, depois no nutricionista. Não tem Porque problema assim, nenhum, é até uma opção. é um comportamento que você precisa mudar, né? Então, sabe, é estúpido a gente pensar que uma pessoa não sabe entender o que é um alimento com muita caloria e um alimento com pouca caloria. Né? É estúpido. Pode causar um desequilíbrio de vitaminas, minerais, os cacete a quatro? Pode. Né? Se você não fizer isso direito, pode. Mas, para quem está pesando 160 quilos sedentário, você consegue cair com 140 fazendo escolhas que você sabe que deveria fazer. Não precisa de uma faculdade para você. Não vai te deixar pior de saúde do que você já está. Não vai. Não mesmo. Então, assim, se você não consegue, muito provavelmente é uma questão psicológica, da maneira com que você encara o mundo e da maneira com que você se relaciona com a comida. Então, vale a pena que você esteja numa situação que você entenda que a tua mudança comportamental precisa acontecer. Se ela precisa acontecer baseado com a maneira com que você trabalha, com que você se relaciona com as pessoas, com você se enxerga a si mesmo, isso não tem como saber, né? Mas que você precisa iniciar esse trabalho e buscar ajuda, porque não é minimamente saudável você pesar 160 quilos sedentário em qualquer situação, mesmo você sendo atleta, muitas vezes. Não é saudável de qualquer forma, mas atletas fazem isso de forma planejada e controlada, tentando evitar maiores danos. Você fazer isso simplesmente por fazer, é necessário que você entenda os mecanismos. Você entenda por que você está causando este problema todo para você. Porque você está viciado em alimentos, né? E uma caneta que te deixa enjoado, seja ela custando o preço que for, não vai resolver esse problema a longo prazo. Esse problema a longo prazo ele precisa ser tratado. Isto pode lançar mão de uma ferramenta? Pode. Para quê? Para evitar que você morra antes de descobrir esse problema. Sim. Se você então, vai te dar tempo para você descobrir isso antes de você morrer. Então, se você conseguir ter esse tempo e descobrir, ótimo. Mas o mais importante é entender a raiz do problema. Para mim, não existe vício pior do que comida. Porque você não pode ficar livre disso pro resto da vida. Né? Não é uma cocaína, por exemplo, que você fala, cara, se eu ficar longe assim, assim, assado, olha, tá aqui fulano, se eu fizer tal coisa, você não deixa eu sair e não sei o quê. A pessoa ficar fisicamente longe daquilo, ela consegue viver ou sobreviver. Com comida não dá, né? Então é preciso entender essa relação, por quê? Porque você não vai poder se livrar do teu vício. Você vai estar exposto a ele.
Independente de canetinha ou não, você sempre vai olhar para a comida e ter determinadas reações, lembranças, né, afetivas, você sempre vai ter algo, uma reação emocional em relação à comida. Agora, você quer ver a prova de tudo isso, é um caso clássico, que é assim: a pessoa já não era organizada e não cozinhava, não gosta de comer legume, chega no trabalho, em vez de comer comida, ela: "Ah, não estou com tanta fome assim, vou beber café, vou comer um salgado, porque aí eu não como tanto". E aí come aquele negócio que é muito mais calórico do que você sentar e comer um almoço decente, né, nutritivo. Aí ela fala assim: "Eu vou no médico e vou fazer Ozempic para perder peso, porque o meu problema é que eu não consigo, me controlar, não consigo ficar com fome". Aí ele vai lá e te dá o Ozempic. Aí você usou o Ozempic, você continuou sem ter cozinhado, você continuou sem ter levado o teu almoço e você está enjoado, sem fome. Então você não quer ir no restaurante pegar um almoço. Você olha de novo: "Ai, eu vou pegar um sanduíche com um café". E você fez exatamente a mesmíssima coisa, só que agora você fez enjoado. E com menos dinheiro. Vocês entenderam qual que é o problema aqui? Jeans, né? Entretenimento. Mas é sério, eu juro pra vocês, eu atendo as pessoas fazendo isso. E eu fico: mas vem cá, você não precisa de remédio nenhum, você precisa de um guarda-costas com um cacetete te perseguindo por aí. Não, você precisa ser adulto, né? Essa é a É, questão. Né? Porque assim, as pessoas fazem e acham bonitinho, não, porque eu preciso de alguém, eu preciso de um personal do meu lado, se eu não faço nada, eu preciso de alguém que me controle para isso. Não, você é um adulto soberano e livre. Ou você não é, ou você é um bunda mole, então você volta para casa da mãe. Fica lá: "Mãe, não me criou direito. Devolve, sabe? é. Devolve, não me criou direito. Eu não sou um adulto independente. Assume, né? Tenta aposentadoria, ó, não tem independência na minha vida. Né? Então, assim, não é bonito precisar de alguém. Você precisa de você mesmo. Você tem a você. Se Ponto você final. precisar Né? de alguém, precise de um psicólogo. Vá Exato. fazer a coisa do jeito certo. Precise de um psicólogo para aprender a ser esse adulto. Que por algum E motivo, por alguma falha, entenda, esse é o ponto importante. Por alguma falha, é um problema, causou um certo distúrbio que te impede de ter controle sozinho sobre questões simples. Pode ser uma e alteração neurológica, pode sim. ser uma alteração comportamental, pode ser a maneira com que você foi criado, pode ser a maneira com que você se relaciona com as coisas, pode ser uma tendência autodestrutiva sua, pode ser uma série de coisas. E aí você vai ter que sentar com um profissional que vai entender esse teu discurso, né? Não tem um diagnóstico fácil, não tem uma questão simples, mas em termos de preço, é do mesmo preço a menor do que o preço do medicamento. Certamente. Exatamente. Viver é sofrer, gente, não tem para onde correr não, tá, a vida não Viver, para. viver é dor, sofrer é opcional. Eu sou nessa vibe É, meio pronto, budista, vamos trocar, né? beleza, vamos trocar a palavra. Então, assim, você vai se ferrar de um lado ou de outro. Ou você vai se lascar, porque você não vai gostar do teu corpo, ou você vai se lascar porque vai ter que disfarçar o olhar e não olhar para a padaria quando passar por ela, ou você vai ter que, ficar lá igual uma besta quadrada, pagando uma fortuna pra picareta, que finge que me engana, que eu finjo que acredito. E você perde tempo. A vida vai passando e as coisas não acontecem, você não conquista o que você quer, mas não está verdadeiramente disposto a conquistar. E tem certas coisas que não tem retórica. Eu já falei em outros episódios, as suas células estão pouco se lixando para o que você quer, para o que você sente, para o que você pensa. Elas vão funcionar do jeito que elas têm que funcionar, elas não estão nem aí.
Então fica a coisa da glamorização das canetinhas, que eventualmente vão surgir na forma de implantezinhos, chipzinhos, né? Algumas coisas já são feitas em chip para emagrecimento, que são aberrações, né? A gente viu um chip de metformina, né, Hugo? Que é uma aberração, primeiro porque não serve para emagrecer, segundo que não é para ser feito subcutâneo, e assim segue, você trabalhando num emprego que você não gosta, para ganhar menos do que você acha que você merece, para não fazer o que você deveria fazer e merece pelo seu próprio bem-estar e entregar o dinheiro na mão de alguém mais esperto que você, para você não ter um resultado bom. Agora já me deu vontade de beber, né? Agora o pessoal já vai para cachaça, porque eu deprimi todo mundo. Você vai ter o resultado que você pagou, né? Essa que é a verdade. Que não necessariamente é mais barato do que o resultado de buscar resolver o problema. E aí que é um ponto às vezes você sai com um interessante. problema novo, você ainda sai com um problema novo, né? Que é o que esse estudo está mostrando. Sim, Tu estava sim. com um problema e saiu com um problema novo. Digamos que você emagreceu 12 quilos, né? Aí, poxa, mas quase 40% disso era músculo. Vocês sabem qual é o trabalho que dá para você ganhar ali 3, 4 quilos, 5 quilos de músculo treinando e comendo? Não dá trabalho ganhar músculo. A composição corporal, no final das contas, até piora, né? Dependendo da situação. Piora. Esse é o problema. Então, precisa estar atento, né? Precisa estar atento que existe um interesse, né? Existe o interesse da droga. Eu acho que as pessoas chegam a ter um certo vício por essa coisa do momento, né? A droga do momento, o alimento do momento. Podemos até falar disso mais aprofundado depois, mas agora o pão integral virou moda, né? Então, assim, o pão francês virou o pão integral. O pão integral virou a tapioca. A tapioca virou, não sei o quê. Agora virou aquela droga do cuscuz. Né? Agora é cuscuz. Assim, é sempre o carboidrato da moda. Daqui a pouco você vai ver, vai voltar a mandioca, que estava lá atrás. Pô, a mandioca. Aí vão querer fazer tudo da mandioca de novo, porque, né? Então, as pessoas tendem essas modas e ciclos, né, que eu acho que também é financiado por produtores, né? Dos alimentos, né? A manteiga de amendoim também entrou na moda no Brasil, não sei porquê, mas enfim. Não, e agora se você usa a manteiga de amendoim, você tá brega, né? Você cringe desatualizado, porque agora a coisa já evoluiu para manteiga de pistache, manteiga de macadâmia. Olha só, você tem que ser muito diferenciado para usar uma manteiga de macadâmia. O negócio tem 40% de óleo e os caras vão, né, saudável, né? Enfim, como se não contasse calorias, né? Mas você é muito diferenciado. Em vez do amendoim Helles, você usou macadâmia. Aí é um material muito melhor, né? Sempre vai nesse sentido. E essa demanda sempre pela droga do momento, para tentar substituir o que precisa ser feito, né? Então, eu acho que fica esse recado. Acho que é importante as pessoas estarem cientes e estarem de olho no que realmente é o problema, né? Você se olhar no espelho e ver um corpo que não te agrada, o problema, ele está na tua alimentação? Sim. Está no teu nível de atividade física? Sim. Mas não é a causa, muitas vezes. Você precisa ir atrás da causa. E a causa, invariavelmente, tem a ver com a maneira com que você se relaciona com o mundo, né? Com a parte que você não assume de controle da tua vida, de responsabilidade da tua vida. Então é isso que você precisa buscar. Esse é o que você deveria buscar a todo custo, e não a canetinha, né? Lá no começo, que é, como a gente mostrou aqui,
uma muleta mais do que ruim para quem não consegue caminhar pela, pelo caminho da soberania e da autoconsciência dos seus atos. Sim. Então, acho que fica esse recado. Vamos ficando por aqui. Mande este episódio para alguém que você sabe, né, com 30% de obesidade no Brasil e crescendo, você sabe quem precisa ouvir isso. Manda para essa pessoa, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.